Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 12 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Amém. Até aqui. Podem se assentar. Nós já temos visto ao longo do livro de Romanos, que nessa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela expressa de maneira muito ampla e profunda o Evangelho de Jesus Cristo. E foi trabalhado bastante no início, especialmente capítulo 3, 4, 5. Foi trabalhado a questão da justificação. Então foi tratado de maneira muito, de maneira assim, bem completa. Quem sabe é o trecho da Escritura que trata de maneira mais completa sobre a questão da justificação. São esses capítulos de Romanos. E a partir do capítulo 6 em diante, a gente percebe que a gente começa a ter uma temática que vai, digamos assim, indo para uma transição. Porque o que acontece? Na justificação, nós passamos por uma experiência, que a nossa posição muda. Nós estávamos numa posição e agora passamos a estar em outra. Nós estávamos antes mortos, nós estávamos em Adão, estávamos no reino das trevas, na potestade de Satanás, e uma vez justificados, nós passamos a estar em Cristo. Nós passamos a estar agora no reino do Filho do seu amor. Nós passamos a estar agora na vida, não mais na morte, não mais na condenação, mas num estado de justificação. Então a nossa posição ela muda quando nós fomos justificados, quando nós nascemos de novo. E uma vez que fomos justificados, agora nós passamos a ter um novo proceder. Nós passamos a viver em novidade de vida. E nós passamos agora a buscar a santificação. Antes nós buscávamos agradar a carne, satisfazer os desejos da carne. Ou seja, buscávamos pecar. E o que acontecia então?
no final das contas, quando nós andávamos na carne, quando nós estávamos na carne, nós buscávamos satisfazer essa carne, e então nós crescíamos, nós perseverávamos no pecado e crescíamos cada vez mais na imundície. Nós éramos cada vez mais imundos, porque um abismo chama outro abismo, e esse era o nosso proceder. Mas agora, uma vez salvos, uma vez redimidos, uma vez justificados, nós somos chamados por Deus à santificação. E essa santificação, ela é progressiva, ela vai crescendo, nós vamos nos santificando cada vez mais. Aqui então esse texto, né, de Romanos capítulo 8, ele vai tratando desses aspectos da santificação. Nós já vimos, isso já havia sido tratado no capítulo 6 de Romanos. O capítulo 7 trouxe essa batalha, né, que existe, mas também nos deu a esperança da que nós temos em Cristo Jesus. E especialmente no capítulo 8 nos mostra como nós temos essa vitória contra o pecado, né? Como nós podemos nos santificar diante de Deus. E aí então no versículo 12, Romanos 8, versículo 12, diz assim, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Nós já estivemos no passado, antes de sermos justificados, nós estávamos na carne. Mas nós não estamos mais na carne. Se nós de fato cremos em Jesus Cristo e fomos salvos pela fé nele, então nós não estamos mais na carne. E nós não podemos então mais viver conforme a carne. E nós não devemos nada à carne. Nós não devemos nada à carne. Então, de maneira que, irmãos, nós somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Mas sabe que diz assim, somos devedores. Se diz somos devedores, quer dizer que nós temos uma dívida para com alguém. Mas essa dívida não é com a carne, para que a gente venha viver de acordo com a carne. Essa dívida é com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos viver para Ele. Porque nós tínhamos uma dívida, tá? Essa dívida não era com a carne, essa dívida ela era com Deus. Muito interessante assim que hoje, acho que foi o Maninho, né, que postou, fez uma postagem ali, depois a Marina, né, repostou, né, sobre que nós tínhamos uma dívida infinita e que ela só pode ser quitada por causa que o valor do sangue de Cristo é infinito. E esse foi o preço, né, para quitar a nossa dívida que era infinita. Essa dívida que nós tínhamos era com Deus. Por quê? Porque os nossos pecados, eles são, antes de tudo, são cometidos contra Deus. Então a nossa dívida ela era infinita justamente porque era uma dívida com Deus. Se fosse uma dívida com outros homens, uma dívida, né, com qualquer outra criatura, essa dívida não seria infinita. Porque a criação não é infinita. Mas agora, o único que é infinito é Deus. E uma vez que nós pecamos contra Ele, a nossa dívida com Ele é infinita. O que acontece? Jesus, que é Deus manifestado na carne, Ele é o Filho de Deus que foi enviado pelo Pai. E Ele foi justamente enviado para que, derramando o seu sangue precioso, o seu sangue que tem valor infinito, quitasse essa dívida que nós tínhamos. Então Ele quitou a dívida. Nós, uma vez que nós fomos redimidos por Cristo, aquela dívida a qual nós devíamos e que seríamos condenados por causa dela, nós não temos mais. Mas agora a nossa dívida para com o Senhor, ela não é necessariamente uma dívida a qual nós vamos ter que, né, se esforçar para conseguir pagar, porque senão é de nós se nós não pagarmos. Não. Ela é uma dívida de gratidão. Ela é uma dívida de amor. Esse é o tipo de dívida que nós temos agora com o nosso Senhor. Antes nós tínhamos uma dívida que era uma dívida do pecado. Era uma dívida diante da lei do Senhor, e que no momento que ela fosse cobrada, executada, seria a nossa condenação eterna. Mas agora essa dívida que fala que nós somos devedores, né, não é dívida nesse mesmo sentido que havia antes. Como disse, é uma dívida
né, de gratidão, uma dívida de amor, na qual então nós somos constrangidos pelo amor de Cristo a viver para Ele. Ele nos comprou. E vamos lá, olha só o que diz aqui em 1 Coríntios 6, versículo 20. Ou aliás, versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, uma vez que Jesus pagou o preço do seu sangue, Ele morreu por nós, nós somos constrangidos pelo seu amor, pelo tão grande preço que Ele pagou para nos resgatar. 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 14 em diante diz assim, 2 Coríntios 5, versículo 14 em diante: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, nós temos uma dívida de amor e gratidão para com Cristo, para não viver mais. Nós somos constrangidos a não viver mais para nós mesmos, de maneira egoísta, buscando os nossos próprios interesses. Mas sim, nós devemos viver para Cristo, porque Ele nos comprou. Todo o nosso ser é dele, pertence a Ele. Então nós devemos glorificá-lo com todo o nosso ser. Aí diz assim, versículo 13: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O viver segundo a carne, o que vai produzir? O que é o viver segundo a carne? É continuar vivendo uma vida de pecado. O que é o salário do pecado? É a morte. Pode um filho de Deus continuar vivendo uma vida de pecado, uma vida entregue à concupiscência, uma vida, vivida segundo a carne? Pode isso, um filho de Deus viver dessa forma? Não pode. E se alguém acha que pode, se alguém acha, não, uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, aí a pessoa acha que uma vez salvo, salvo para sempre, pode viver segundo a carne. Olha, querem arriscar, né? Tem gente que quer arriscar. Tem gente que decide, né, com base nesse dito, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Tem gente que arrisca viver segundo a carne. E se entregam, vão lá, né? Não querem nem saber. Quando repreendidos, quando corrigidos, não aceitam a repreensão, não aceitam a correção. Não, uma vez salvo, salvo para sempre. E aí, né, se escondem atrás, né, desse ditado, né, e continuam vivendo segundo a carne. A palavra diz aqui, se viver de segundo a carne. Está falando com quem aqui? Está falando assim, se os ímpios continuarem vivendo segundo a carne, eles vão morrer? Não, está falando com aqueles que são os leitores da carta, que supõe-se que são filhos de Deus, que já estão numa aliança com Cristo. Os mesmos que dizem assim, de maneira que irmãos. Então, com quem é que Paulo estava falando aqui? Com irmãos. Tá? Irmãos. Esses mesmos irmãos, eles dizem assim, se viverdes, ou seja, se vós, irmãos, viverdes segundo a carne, morrereis. Então, como pode, alguém achar que, uma vez salvo para sempre, e acha que daí pode viver segundo a carne, que não tem risco nenhum? Não tem risco de morrer. A palavra aqui está dizendo que se viver de segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, quem é que tem a promessa de vida? Tem promessa de vida aquele que, pelo Espírito, ou seja, não é pelas suas próprias forças, não é um mérito próprio que o pessoal vai dizer, bater no peito e dizer assim, eu mortifiquei a carne. Não. É pelo Espírito. E aí nós vemos um aspecto aqui, falando sobre justificação. E aqui nós estamos falando sobre santificação. A justificação, ela é monergista. E a santificação, ela é sinergista.
Eu vou explicar para vocês o que significa isso. Tá? O que é monergista e sinergista? Tá? Monergista é uma palavra, tanto a palavra monergista como sinergista vem do grego. Tá? Mono é um, e o final, né, ergista, vem de ergos, né, que é de aquele que obra, aquele que age. Né? Ou seja, na justificação é um que age, é um que obra, que é Deus. Glória a Deus. Aquele que age para que nós sejamos salvos, para que nós sejamos justificados, é Deus. Agora, quem age para que nós sejamos santificados, não é nem somente Deus e nem somente nós. É um trabalho conjunto, por isso o sim, né, de sinergista, o sim é como se fosse a nossa preposição do português com. Então é um trabalho em conjunto. Então sinergista, ou seja, é um conjunto, é um trabalhar mútuo, onde o Espírito Santo trabalha em nós, mas onde nós não estamos aqui passivos, nós precisamos ser ativos na santificação. Há um imperativo para que nós nos santifiquemos, para que nós mortifiquemos as obras do corpo. Tu vê, mas se pelo Espírito mortificardes. Não é dito assim, se o Espírito mortificar as obras, né? Não está colocando toda, né, a questão, né, sobre o Espírito Santo. E nós passivos. Nós só que não, eu vou esperar que o Espírito Santo me santificar, mortificar as obras, né, más que eu ainda tenho e tal. Não está dito assim, se o Espírito mortificar as obras do corpo. Não, é se pelo Espírito mortificardes. Então, quem está na ação aqui de mortificar somos nós. São os irmãos a quem Paulo está falando. E hoje os irmãos a quem essa escritura está falando somos nós que estamos aqui neste culto. Então, se nós, pelo Espírito, nós mortificarmos as obras do corpo, nós viveremos. O chamado de Deus para a salvação, ele não é algo que ele é só apenas um botão de um start lá no início da nossa caminhada e que todo o restante pode ser vivido de qualquer jeito. Não, a obra de Deus, vamos ver como é que está escrito em Tito. Tá? Carta do apóstolo Paulo a Tito, no versículo 11, diz assim, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Ou seja, então esse texto aqui ele está falando sobre salvação, e que nós somos salvos pela graça, e a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. O que a graça de Deus faz? Olha o versículo 12, então Tito 2, versículo 12, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, primeira coisa, a graça de Deus ela nos ensina o quê? A nos arrependermos dos nossos pecados. Tudo isso é obra da graça de Deus em nós. Agora, vamos pegar aqui carta de Paulo também, segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Diz assim, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. O que está falando aqui esse texto, novamente também, sobre a salvação. Só que como é que se dá essa salvação? Diz assim, em santificação do Espírito e fé da verdade. Para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, é interessante que foi colocado a ordem de maneira invertida. É muito interessante. Começou do fim e foi até o início. Porque como é que começa? Alguém pode crer
na verdade, sem ter sido chamado antes? Não. O chamado, ele precede a fé. Então, primeiro nós somos chamados. Primeiro nós ouvimos o Evangelho, né? E então, esse Evangelho sendo pregado para nós, é o chamado que está sendo feito a nós. Então, primeiro precisa haver a pregação. Como diz aquele texto lá em Romanos 10 também, né? Como crerão se não há quem pregue? Né? Então, primeiro precisa haver a pregação, primeiro precisa haver o chamado. Uma vez nós tendo sido chamados, é que vai ocorrer a justificação quando nós cremos. Então diz assim, para o que, versículo 14, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou. Então nós somos chamados pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho. Agora volta lá no 13, tá? O finalzinho do 13, fé da verdade. Primeiro tem o chamado, depois vem a fé. E depois que nós fomos justificados pela fé, é que inicia essa caminhada da santificação do Espírito. Olha só, em santificação do Espírito. E tudo isso, todo esse processo, toda essa caminhada, é aquilo que Deus determinou dentro desse plano de salvação. Então, o plano de salvação de Deus está incluído desde a eleição, onde diz lá no versículo 13, né? Por vos ter Deus elegido desde o princípio. Então, o plano de salvação de Deus começa na eleição, passa pelo chamado, justificação pela fé, santificação do Espírito e, por fim, a glorificação. Então, todo esse processo, né, é o plano de Deus para a salvação na vida do homem. E, vamos lá, como é que se dá, então, voltando à justificação, né, a fé da verdade, quando nós cremos na verdade? Filipenses capítulo 1, versículo 29, só para nós provarmos, eu quero provar por dois textos, tá? Tanto que a fé é uma obra, que a gente, como eu disse antes, né, a justificação ela é monergista. Tanto que a fé ela é uma obra de Deus, como também que o arrependimento é uma obra de Deus. Porque quando nós somos justificados, como é que isso se dá? Isso se dá porque nós cremos e nos arrependemos dos nossos pecados. E quando nós cremos e nos arrependemos, como é que foi? Primeiro, Filipenses capítulo 1, versículo 29. Aqui, Filipenses 1, 29. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, percebam, concedido. Vos foi concedido. Concedido por quem? Concedido por Deus. Então, vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele. Então, o crer em Cristo é uma concessão, foi concedido por Deus. Não é um mérito nosso. Foi algo que foi concedido a nós. Foi concedido a nós. E olha só, não somente crer nele, como também padecer por ele. E é também o tema que nós vamos tratar nesse capítulo hoje. O padecer por Cristo. Então, nos foi concedido por Deus crer nele. E não somente crer nele. Mas vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8 diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Já mais uma vez confirmando que, e aqui é tudo isso, a fé, a graça, a salvação, tudo isso é um dom de Deus. É algo que Deus nos concede. Por isso então que a fé é um ato, quando nós somos justificados pela fé, isso é um ato monergista, é Deus quem produz essa fé no nosso coração. É óbvio que nós cremos, que somos nós que cremos, mas esse ato de crer, ele é produzido por Deus em nós. É Deus quem nos concede essa fé. É Deus quem nos dá essa fé como um dom. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Agora, em relação ao arrependimento, nós somos chamados ao arrependimento. Nós somos ordenados a que nos arrependamos dos nossos pecados. Só que nós podemos produzir o arrependimento em nós? Nós não podemos produzir esse arrependimento. Nós somos chamados a nos arrepender, mas olha que interessante, aqui em Atos capítulo 11, versículo 18, que diz assim,
E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus. Atos 11, 18. Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Vê, o arrependimento é algo que é dado por Deus. Então não é algo que é produzido pelo homem. O homem não produz o arrependimento em si mesmo. O homem é chamado a se arrepender, mas é uma obra da graça de Deus no homem. É uma obra de Deus no homem. É Deus quem dá o arrependimento. Na verdade, até os gentios judeus estavam ali, né, espantados, maravilhados de que até aos gentios Deus havia dado o arrependimento para a vida. Mas não é o único texto. 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 25, e até uma passagem que é interessante, sabe? Nós temos para sermos pacientes com aqueles, né, a quem nós instruímos. Porque diz assim, 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 24 e 25. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Vê, mais uma vez, Deus é quem dá o arrependimento para que alguém conheça a verdade. Isso tudo mostra que, se a fé e o arrependimento é aquilo que de fato é essencial quando alguém se converte ao Senhor, quando alguém nasce de novo, e tanto a fé como o arrependimento são dados por Deus, são dons de Deus dados ao homem, então isso mostra que é um ato monergista de Deus. Deus dá a fé, Deus dá o arrependimento, e uma vez que nós recebemos em nosso coração esse dom de Deus, a fé e o arrependimento, nós cremos e nós nos arrependemos dos nossos pecados. Mas agora, na santificação, a santificação é um ato onde nós, aliás, é um processo, né, na nossa vida, onde nós cooperamos com o Senhor, onde nós precisamos ser ativos, só que nós não podemos confiar em nós mesmos, nós precisamos confiar no Senhor, porque é pelo Espírito que nós mortificamos as obras da carne, as obras do corpo. É pelo Espírito que nós mortificamos os membros nossos que estão sobre a terra. E cada pecado que ainda resta em nós vai sendo mortificado, e é pelo poder do Espírito Santo. Agora, versículo 14, Romanos 8,14, diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E é interessante que há uma linguagem muito semelhante lá em Gálatas 5,18. Gálatas, capítulo 5, e versículo 18, diz assim, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Olha só, Gálatas diz, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aqui é dito, Romanos 8,14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O que nós podemos fazer uma correspondência aqui? O início é muito semelhante, tá? Mas o final é diferente, mas no final das contas quer dizer a mesma coisa, tá? Romanos diz, esses são filhos de Deus. Gálatas diz, não estáis debaixo da lei. O que acontece? Quando nós estávamos debaixo da lei, nós também estávamos em Adão. Nós estávamos sendo dominados pelo pecado, e nós não éramos ainda filhos de Deus. Mas quando nós fomos justificados e transportados da potestade de Satanás para o reino do Filho do seu amor, quando nós passamos a deixar aquele estado de estar em Adão, para passar a estar num outro estado, que é em Cristo, nós deixamos de estar debaixo da lei, para passar a estar debaixo da graça, e aqueles que estão debaixo da graça são o quê? Filhos de Deus. Então nós éramos filhos da ira, nós éramos filhos da desobediência, quando nós estávamos, o quê? Debaixo da lei. Mas uma vez que nós passamos a estar debaixo da graça, nós nos tornamos filhos de Deus.
aqueles que são guiados, e uma característica daqueles que não estão mais debaixo da lei, e uma característica daqueles que foram feitos filhos de Deus, é o quê? É que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, eu tenho dúvida, será que eu sou filho de Deus ou não? Será que eu ainda estou debaixo da lei ou estou debaixo da graça? Observa, o que tu consegue observar em ti? É que tu está vivendo conforme a carne, e tendo a inclinação da carne em ti, ou tu está sendo guiado pelo Espírito Santo? Se tu consegue identificar na tua vida que tu está sendo guiado pelo Espírito de Deus, glória a Deus, porque tu tem um testemunho aí de que tu é um filho de Deus, de que tu não está mais debaixo da lei. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O que mostra que quem não é guiado pelo Espírito de Deus ainda permanece debaixo da lei e ainda, e não se tornou ainda um filho de Deus. Esse não é filho de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Versículo 15, Romanos 8,15: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Existem duas alianças, a velha e a nova. A velha aliança teve o seu ápice de revelação no Sinai, e os filhos daquela aliança eram escravos. Os filhos da aliança das obras, do pacto das obras, são escravos. Olha lá em Gálatas, mais uma vez. Gálatas 4. O que se entende por alegoria, a Gálatas 4, versículo 24. O que se entende por alegoria, porque estas são as duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Ou seja, aqueles que tentam se justificar pelas suas próprias obras, que permanecem debaixo da lei, que permanecem debaixo desse pacto de obras. Eles são o quê? Escravos. E Deus não nos deu um espírito, como diz aqui em Romanos, um espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Ou seja, debaixo de uma aliança de obras, debaixo de uma aliança na qual, se tu não fizer todas as coisas que estiverem escritas no livro, tu é maldito. Não é debaixo dessa aliança que nós estamos. Justamente foi desta aliança das obras que Cristo nos resgatou, se fazendo maldição em nosso lugar. Mas agora diz assim, versículo 26, Gálatas 4, 26: mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. E pulando ali, versículo 31, de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Voltando agora aqui para Romanos. Então nós não recebemos um espírito de escravidão para estarmos em temor, mas recebestes espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E eu quero mais uma vez voltar aqui para Gálatas. Gálatas capítulo 4, novamente capítulo 4, e versículo 4, Gálatas 4, 4. E essa expressão Abba, Pai, ela ocorre ali em Romanos, ela vai ocorrer aqui em Gálatas, nesse trecho, né, que eu quero ler com os irmãos, mas ela também ocorre em Marcos. O nosso Senhor Jesus, ele orou várias vezes na Escritura. Nós vemos várias orações de Cristo, mas aquela que nós podemos, identificar como a oração mais intensa do nosso Senhor, oração na qual foi tão intensa ao ponto de que ele suou gotas de sangue.
oração na qual estava ali dependendo do sim ou não da parte do Pai, a nossa redenção ou não, o fato de nós sermos filhos de Deus ou não. Jesus Cristo, ele poderia, com justiça, naquele momento de agonia, ter dito assim: ó Pai, Senhor, eu não quero mais pagar esse preço e pegar isso e subir de volta ao Pai, está ali. Deus ia perder alguma coisa? Deus ia ser menos glorioso? Sabe, os atributos de Deus iriam ser diminuídos de alguma forma? Não. Deus ia continuar sendo justo. E Deus poderia nos condenar, todos nós, com justiça. Mas Jesus, ele, diante daquela situação, ele orou como homem, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele, dado momento, ele diz: Abba, Pai, naquela oração. Ele diz: Abba, Pai. É a única vez que nós vemos Jesus dizendo Abba, Pai. É a única vez que está registrado, é óbvio. Não estou dizendo com isso que Jesus nunca havia falado Abba, Pai. Em outras orações Jesus não falava isso, mas onde está registrado na Escritura, Jesus falando Abba, Pai, foi nessa oração intensa. E olha então o privilégio que nós temos, ao qual nos é concedido. Tudo isso por quê? Porque Jesus se sujeitou, ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não decidiu fazer as próprias vontades, assim como nós somos chamados a não fazer a nossa própria vontade, mas viver por aquele que não fez a própria vontade. A viver por aquele que, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nós somos chamados a viver para Ele. E nós recebemos do mesmo Espírito que é dele. Porque olha só aqui em Gálatas, vamos ler aqui o texto. Gálatas 4, versículo 4 em diante. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo desse pacto de obras, para remir os que estavam debaixo da lei, ou seja, para nos resgatar, nós que estávamos debaixo desse pacto das obras, estávamos debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então tudo isso este foi o objetivo. Jesus veio debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, para quê? Para que nós pudéssemos sermos adotados como filhos. Esse foi o objetivo de ele ter vindo. Aí diz assim, versículo 6, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Olha o privilégio ao qual nós somos chamados, meus irmãos. Nós não merecemos, nós não fazemos nem ideia, sabe? Lógico que nós compreendemos em algum sentido. Mas eu digo, sabe, que todas essas questões, elas vão muito além do nosso entendimento. Elas vão além da nossa compreensão. Sabe, a nossa mente ainda, ela entende muito pouco ainda dessas coisas, sabe? Do quão grande é o privilégio que nós temos em sermos chamados filhos de Deus, em termos sido adotados por Deus, em Deus ter enviado o seu Filho, seu próprio Filho, seu Filho unigênito, para ser entregue por nós, morrer por nós, o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores. Filho dele, não sendo poupado, para que nós pudéssemos ser poupados. Sabe, e Deus poderia, ter daqui a pouco provido, toda uma salvação para nós, mas daqui a pouco ter nos colocado, não necessariamente numa posição de filhos. Deus poderia ter salvado, nos perdoado os pecados, e nos colocar numa condição
né, agora vocês vão ser meus servos. E apenas isso. Não que nós não sejamos servos. Nós somos servos de Deus. E vamos ser eternamente servos de Deus. Mas Deus poderia simplesmente, ter nos colocado numa posição de servos e somente isso. E nada mais. E nós já deveríamos, estar completamente contentes e alegres de estarmos numa condição de servos de Deus para sempre. Se somente essa fosse a nossa relação com Deus. Mas Deus não apenas nos chama para sermos seus servos. Deus nos adota na sua família para sermos seus filhos. Nos coloca numa condição de filhos. E percebemos o privilégio, meus irmãos, o privilégio que nós temos, que não apenas nós somos chamados a sermos filhos de Deus, porque o que acontece numa família real? Numa família real, quem é que se torna rei depois? Está lá o pai, que é o rei, aí o pai falece, aí tem um filho que vai ser o herdeiro da coroa, e que vai ser o rei. Não é todos os filhos do rei que se tornam reis. É só um filho que se torna rei. Normalmente, o primogênito. Então, Deus poderia muito bem nos conceder o privilégio de sermos filhos de Deus, mas nós teremos ali, estando na condição de filhos de Deus, termos o nosso irmão mais velho, o primogênito, que é Cristo, e ele é o rei, e nós não somos reis, nós somos os príncipes ali e tal, nós já estaríamos, não teria palavras para aqui dizer, os benefícios que Deus nos dá, a graça dele para conosco. Mas vamos voltar ali para Romanos. Nós já lemos essa verdade aqui em Gálatas, mas nós vamos ler também ela, novamente aqui em Romanos, porque olha só o que diz aqui, 16: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E aqui, isso aqui fala, meus irmãos, uma vez que nós somos chamados de co-herdeiros com Cristo, significa que tudo aquilo que é de Cristo é nosso também. E nós temos promessas, não apenas de que nós somos adotados, e de que seremos adotados também no futuro, porque nós vamos ver também no texto que essa também é uma promessa futura. Ou seja, o privilégio não é apenas de sermos filhos de Deus. O privilégio também é o de reinarmos com Cristo. Nós somos constituídos, como diz aqui em Apocalipse, capítulo 1, como reis e sacerdotes. E, meus irmãos, quem somos nós? Quem somos nós? Apocalipse capítulo 1, versículo 6: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Reis e sacerdotes. Quem nós somos, meus irmãos? Para sermos, não apenas exaltados na condição de filhos de Deus, mas também a condição de sermos reis, juntamente com Jesus Cristo, de reinarmos com Ele, como diz depois que é o Apocalipse, capítulo 5, versículo 10: e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Como diz aqui também, deixa eu abrir um outro. Segunda Timóteo 2, versículo 11: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos, se sofrermos, também com ele reinaremos. Então, nos é concedido o privilégio de reinarmos com ele. Quando nós vemos agora as promessas ali em Apocalipse, as cartas às igrejas, eu não vou nem aqui abrir o texto, mas tem
promessa a uma das igrejas é que nós nos assentaremos com Ele no seu trono. A gente olha assim, como assim, sabe? Mas é aquilo ao qual Ele nos chama, para reinarmos com Ele, para nos assentarmos com Ele no seu trono, para sermos os seus co-herdeiros com Cristo Jesus. Então assim, é algo que está além, sabe, do nosso entendimento. Como Deus pode condescender tanto com essas criaturas, sabe, tão miseráveis como nós, mas que Ele demonstrou tamanha graça e misericórdia e amor para conosco. Glória a Deus. Agora sim, tu tem esse testemunho, meu irmão e minha irmã, esse testemunho do Espírito testificando dentro de ti que tu é filho de Deus, sabe? Porque uma das alegrias da salvação justamente é esse testemunho interno do Espírito, sabe, testificando dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Sabe, uma das coisas assim, que eu lembro muito bem, sabe, do antes e depois da minha conversão, porque após a minha conversão eu tinha esse testemunho, eu passei a ter esse testemunho dentro de mim, de que eu era filho de Deus. Sabe, o próprio Espírito, olha que coisa tremenda isso, o próprio Espírito, ou seja, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Sabe, que nós venhamos a ter esse testemunho cada vez mais forte, sabe, sendo dado dentro de nós, do nosso Espírito. Se somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo, só que olha só, meus irmãos, quem são aqueles que são os co-herdeiros de Cristo? Aqui é evidenciado quem são estes que vão herdar, porque eu já tinha lido lá em 2 Timóteo, que nós vamos reinar com Ele se com Ele sofrermos. Aqui é dito, se é certo que com Ele padecemos, ou seja, sofremos, somos afligidos, para que também com Ele sejamos glorificados. Tem muitos que querem, sabe, só a parte agradável, né? Tinha uma música, né? Agora é só vitória, agora é só vitória. E aí, né? É só vitória, né? É só vitória? Lógico que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, mas nós somos mais do que vencedores em meio a tudo que é tipo de luta e circunstâncias difíceis na nossa vida. Nós somos mais do que vencedores em meio à perseguição, nós somos mais do que vencedores em meio a uma doença, nós somos mais do que vencedores em meio a qualquer tipo de dificuldade e sofrimento dessa vida. Nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Não é só, mais que vencedor, então a gente não passa mais nenhum tipo de sofrimento, dificuldade. Não, em meio a todas as dificuldades, sofrimentos da vida, tribulações, angústias, em meio a tudo isso, por meio de Cristo Jesus, nós somos sim mais do que vencedores. E justamente o que vai evidenciar que nós vamos reinar com Cristo, que nós seremos glorificados juntamente com Cristo, é justamente a maneira como nós nos encontramos em meio a todas essas situações difíceis, de tribulação, de angústia, de sofrimento. Porque existe uma diferença de como o Filho de Deus passa por essas situações de dificuldade, de tribulação, de angústia, e como uma pessoa no mundo passa. Existe uma diferença de como um filho da ira passa por essas situações e como um filho de Deus passa por essas situações. É uma perspectiva completamente diferente de um e de outro. Um só enxerga aquilo que está diante dos seus olhos. Um filho de Deus, pelo contrário, não anda por aquilo que ele vê. Não anda por vista. Mas ele se move por aquilo que ele não vê. Porque ele se move por fé. Então olha só o que é dito em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios 4, versículo 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente,
Então, quando nós passamos pelas tribulações, nós entendemos que essas tribulações estão produzindo para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia. Versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então nós passamos pelos sofrimentos, pelas situações de dificuldade, tribulação, angústia e padecimento nessa perspectiva, não com base naquilo que nós vemos, mas sim com base na fé, naquilo que nós não vemos. Porque nós entendemos que essas coisas, essas dificuldades, tribulações, estão produzindo para nós um peso eterno de glória. Isso vai ser revelado quando? Quando nós seremos glorificados juntamente com Cristo. Versículo 18 de Romanos 8: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você vê, com a glória que em nós há de ser revelada. Não é apenas que vai ser revelada para nós, mas em nós. Por quê? Porque isso fala de maneira especial da redenção do nosso corpo. Isso fala de maneira especial da glorificação do nosso corpo. Hoje o nosso corpo é um corpo de humilhação. Mas vai chegar o dia em que o nosso corpo de humilhação vai ser transformado para ser conforme o corpo glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando esse dia chegar, quando o nosso corpo for glorificado, aí então vai se cumprir essa palavra. A glória que em nós há de ser revelada. Aí o versículo 19 diz assim, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Nesses 4 versículos, meus irmãos, nós temos 4 palavras aqui, que no versículo 19 e no 21, nós temos aqui na CF traduzido como criatura, e no versículo 20 e no 22, nós temos traduzido como criação. O que acontece? Essa aqui é a mesma palavra no grego. Tá? Então, nós poderíamos traduzir nas 4 vezes como criatura, ou nas 4 vezes como criação. Tá? Está falando exatamente da mesma coisa. É a mesma palavra que lá no início de Romanos, no capítulo 1, diz assim, porque as suas coisas, capítulo 1, versículo 29, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Quando fala ali, desde a criação do mundo, então criação é a mesma palavra. É a mesma palavra que nós vemos aqui em Romanos 8, versículo 19, versículo 20, 21 e 22. Poderíamos traduzir como criatura ou como criação. É a mesma palavra quando diz assim, nova criatura sou. É a mesma palavra, criatura. Nova criatura, essa criatura é a mesma palavra. Ou seja, por isso que nós também poderíamos traduzir nova criatura sou ou nova criação sou. Não está errado nem criatura e nem criação. Ambos são palavras que podem ser utilizadas, para traduzir aqui. Pessoalmente eu teria uma preferência, especialmente neste contexto aqui, por criação. Tá? Porque a ardente expectação então da criação, até para poder ser ter uma uniformidade nos 4 versículos. Porque a ardente expectação da criação, da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou também a revelação dos filhos de Deus. O que é isso? O que é essa manifestação, essa revelação dos filhos de Deus, a qual há uma ardente expectação por parte da criação? O que é isso? Quando é que vai se dar essa revelação, essa manifestação? Ela vai se dar na vinda do Senhor Jesus Cristo. É na vinda do Senhor Jesus Cristo. Por quê? E por que há a criação? Como assim a criação? A criação, que criação é essa aqui? Que há uma ardente expectação por parte da criação.
Que criação é essa? Que criatura é essa? É este mundo criado por Deus. Este mundo criado por Deus. Muitas vezes nós vemos na Escritura essa linguagem, sabe, por parte, né, dos rios, árvores, montanhas, né, este mundo assim, né, sendo chamados a louvar ao Senhor, né, as árvores batendo palmas. Então muitas vezes se usa essa linguagem na Escritura, né, de sentimentos, de emoções, né, até mesmo de louvor e adoração, né, por parte de coisas que são inanimadas em si mesmas. Ou muitas vezes até mesmo são animados, ou seja, têm vida, mas não são seres racionais, né, como os animais, as plantas. Mas, como diz assim, todo ser que respira, né, louve ao Senhor. Isso inclui, né, tudo. Tem salmos, né, que diz assim, né, sol e lua, né, estrelas, tudo, né, louve ao Senhor. Mas como assim? Eles louvam ao Senhor, mas eles não têm entendimento. Mas é justamente essa linguagem, né? Por quê? Porque todas as coisas, elas dão glória a Deus. Foram criadas para a glória de Deus. E o que acontece? Por que diz dessa forma? A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Por que há essa expectativa por parte da criação? Né? Dessa manifestação, dessa revelação dos filhos de Deus. Por que há essa expectativa, então? Versículo 20 tem explicação do porquê. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, ou seja, não foi porque a criação pecou. Um pecou e introduziu o pecado no mundo. Adão. Por meio do homem, por meio do primeiro pecado, como diz aqui em Romanos 5, versículo 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Só que a morte não passou apenas a todos os homens. O pecado do homem não afetou apenas a natureza. Qual foi a declaração de Deus para o homem? Quando o homem pecou? Quando Deus bate o martelo e diz assim, a terra agora é amaldiçoada por tua causa. Lá em Gênesis 3. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Então as consequências do pecado do homem não afetaram apenas a ele e a sua descendência. Afetou a criação. E é por isso que a criação está nessa expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Pela revelação dos filhos de Deus. Por quê? Porque quando Jesus voltar e nós formos glorificados, essa terra vai ser renovada. Esses efeitos da maldição que havia sobre essa terra que vieram em consequência do pecado de Adão vão ser removidos. E por isso então que a criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porque ela ficou sujeita à vaidade, ficou sujeita à maldição, à morte, à degradação, não por sua própria vontade, mas por causa do que a sujeitou. E Deus é quem sujeitou ela. Por quê? Porque Deus havia colocado o homem para dominar sobre todas as coisas. Então, tanto o homem como tudo aquilo que estava abaixo dele, debaixo do seu domínio, passou a estar debaixo da maldição. Só que olha só, por mais que Deus sujeitou a criação dessa maneira, não foi de maneira definitiva, não foi de maneira final e sem volta. Foi com base em uma esperança. Porque mesmo lá no Éden, quando Deus, né, disse que agora a terra era amaldiçoada, né, por causa do homem e tal, ia produzir cardos, abrolhos, mas também é já prometido que por meio da semente da mulher ia vir aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Aleluia. E por meio desse é que a renovação de todas as coisas acontece. Por meio de Jesus Cristo. Então, olha só, versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Tu vê, há uma esperança de que a própria criação seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Por quê? Porque quando os filhos de Deus forem glorificados, o que vai acontecer? Na vida do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ser arrebatados para o encontro com Ele nos ares. Esse arrebatamento ele se dá
né, justamente no contexto onde os nossos corpos foram glorificados. Então nós somos glorificados, nós somos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, e na sequência nós descemos com Cristo para essa terra, para reinar com Ele 1000 anos nessa terra. Nós vamos reinar 1000 anos numa terra completamente destruída, acabada, porque olha o que a gente percebe em Apocalipse acontecendo com essa terra. Um mar se transformando em sangue, né? Sabe, os rios, é terremoto, é tanta coisa, sabe, uma terra destruída, saraiva de pedra, é destruição, cidades, né, sendo, sabe, dizimadas, né, uma catástrofe geral sobre toda a terra. É sobre uma terra completamente desolada que nós vamos reinar por 1000 anos. Será que é assim? Vê, o que vai acontecer no Apocalipse? É justamente o final, né, do derramar da ira de Deus sobre essa terra. É a consumação da maldição sobre essa terra. Só que uma vez que houve essa consumação da ira de Deus sendo derramada sobre essa terra, quando o Senhor Jesus vem com os seus anjos, e nós, né, vamos por encontro com Ele nos ares, glorificados, nós descemos até essa terra e iremos governar com Cristo durante 1000 anos nessa terra, não numa terra desolada. Porque a partir daí, a criação vai experimentar a liberdade da glória dos filhos de Deus. Até então a terra a criação estava debaixo, né, de uma servidão, presa debaixo da corrupção, da maldição. Mas a partir de então, não só os filhos de Deus vão desfrutar de plena liberdade por serem glorificados juntamente com Cristo, mas inclusive essa terra vai desfrutar da liberdade, da glória dos filhos de Deus. Versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Olha que interessante, o gemido da criação, né, ele é gerado por quê? Por causa daquela ardente expectação lá do versículo 19, né, aguardando, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Mas toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. As dores de parto, elas são dolorosas, são dores terríveis. Mas qual é o resultado após as dores? O resultado é terrível ou o resultado é agradabilíssimo? Um resultado muito agradável, um resultado, sabe, maravilhoso. O resultado após as dores de parto é um resultado maravilhoso, porque aí nasce o filho. Sabe, a própria vinda de Cristo é comparada, né, com justamente essas dores de parto antes. Só que o que é o nascimento? O nascimento é a vinda do Senhor. E não é algo ruim, é algo maravilhoso, é algo a qual nós amamos e desejamos. Então as dores de parto vão acontecer antes, mas depois vem, né, a alegria, na qual tudo aquilo que passou, todas as dores são esquecidas. Então sabe, a natureza, a criação de Deus geme, está juntamente com dores de parto até agora. 23, e não só ela, não só a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja, nós gememos da mesma forma, visando a mesma esperança, que é a redenção do nosso corpo. Porque justamente quando o nosso corpo for redimido, quando a nossa adoção, porque hoje nós estamos numa posição, nós já fomos adotados, mas nós ainda seremos adotados. Ou seja, nós já fomos adotados porque nós estamos em Cristo, e a nossa posição diante de Deus é de filhos de Deus. Nós já fomos adotados, mas percebam que aqui fala no futuro também, esperando a adoção. Ou seja, há uma adoção futura e trata em relação ao quê? Explica ali. Essa adoção que nós aguardamos no futuro é quando nós plenamente iremos desfrutar de todos os privilégios de sermos filhos de Deus. E quando vai se dar isso? Na vinda do Senhor Jesus, quando os nossos corpos serão redimidos. Então, meus irmãos, nós devemos amar ou não a vinda do Senhor Jesus?
Olha todos os privilégios que estão vinculados a esta vinda, a essa gloriosa vinda. Como nós não iremos aguardar e querer apressar essa vinda? Então que nós, venhamos a fazer tudo o que estiver, ao nosso alcance e o que a palavra nos manda fazer, para que possamos apressar esse dia. Para nós finalizarmos, não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, nós já fomos redimidos, mas há também uma redenção futura. Então, existem algumas palavras, que elas já são presentes, e podemos até colocá-las, como uma experiência no passado, na qual nós já tivemos, ou seja, nós já fomos justificados, nós fomos redimidos, nós fomos salvos, nós fomos adotados, nós fomos regenerados, mas há uma redenção futura, uma adoção futura, uma salvação futura, porque às vezes a palavra também usa o termo salvação no futuro. Há uma regeneração futura. Lá em Mateus, Jesus fala sobre a regeneração, e ele vincula esse termo regeneração com o momento onde os apóstolos iriam se assentar em tronos para julgar juntamente com ele, para julgar as 12 tribos de Israel. Quando é que vai se dar isso? É lógico que somente após a vinda do Senhor Jesus, mas todos esses, quando se trata de salvação, redenção, adoção, ou até mesmo regeneração vinculada ao futuro, sempre está vinculado ao quê? A vinda do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ali é que vai se dar a consumação de toda a obra que ele já realizou, que já foi consumada na cruz, mas a aplicação dessa obra, ou seja, uma coisa é aquilo que Jesus fez, já está consumado, já está completo, foi realizado plenamente na cruz, e quando ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas a aplicação de tudo aquilo que ele conquistou por nós na cruz, e por meio da sua ressurreição, vai se dar na sua segunda vinda. Ali é que plenamente todos os benefícios e privilégios que ele conquistou para nós vão ser aplicados sobre nós. E aí então, essa é a nossa esperança. E é por isso que diz versículo 24 e 25. Porque em esperança fomos salvos. Nós fomos salvos e agora nós temos essa esperança. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como também o esperará? Estava numa expectativa, aqui, ontem, tivemos aqui aquela festa, aquele culto, aquela confraternização, juntos aqui. Eu estava naquela expectativa, naquela esperança, de que vários convidados, que nós havíamos mandado os convites viessem. E estávamos ali, então, esperando. A esperança, ela fala sobre uma espera. Então, estávamos ali esperando que as pessoas chegassem. Agora, no momento que a pessoa chegou, está diante de ti, tu continua esperando que ela venha? Já está na tua frente, não espera mais. Já chegou, já descobriu. Então, a esperança que se vê não é esperança. Porque alguém vê, como também o esperará. Tu só espera aquilo que tu não vê ainda, aquilo que não se cumpriu ainda. Mas, versículo 25, mas se esperamos o que não vemos, e a glorificação do nosso corpo nós já vemos? Não, nós não vemos ainda. Jesus vindo nos ares, glorioso, poderoso, nós já vemos? Não, nós não vemos ainda. Essa terra renovada pelo poder do Senhor Jesus Cristo, nós já vemos isso? Não, não vemos ainda. Mas, tudo isso que nós ainda não vemos, nós esperamos, e com paciência o esperamos. É com paciência. E é paciência porque, vou finalizar enfatizando esse aspecto aqui. Paciência. Nós estamos numa geração, que é muito apressada. Uma geração que é muito ansiosa. Uma geração, que não sabe mais o que é paciência. As pessoas andam muito ansiosas, andam muito inquietas, porque não têm exercitado esse fruto do Espírito, paciência.
Paciência, meus irmãos. Uma hora pegue assim, ó, coloquem na Bíblia, digite ali no celular uma chave bíblica na pesquisa, paciência. Vejam quantas vezes tem o termo paciência relacionado ao povo de Deus. Porque nós viemos a ser exercitados na paciência. Por que é dito aqui, ó, com paciência esperamos? Porque recém antes foi dito, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Um povo que está ali padecendo, que está sofrendo, está esperando a glorificação. Mas se está passando por sofrimentos, por angústias, como diz aqui, ó, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente. Como é que nós vamos passar por essas aflições? Ansiosos, inquietos? Não, com paciência. É com paciência que nós vamos suportar tudo. Suportar tudo, por quê? Porque nós temos uma esperança que é viva à frente. Então, o nosso momento presente nós vamos suportar com paciência. Porque a nossa esperança que nós temos a certeza que ela vai se concretizar, que ela vai se realizar. E nós aguardamos então com paciência. Amém, meus irmãos?